Sua mãe sabia que ela tinha um filho gay? Ou você escondia dela de alguma forma? Eu escondia da minha mãe, eu não tinha coragem de falar pra minha mãe que eu era gay, e a minha mãe dizia que não percebia, né? Eu até brinco, né, quando eu falo com o pessoal, que com os trejeitos, com a voz que eu tinha, com o jeito que eu tinha, né, que eu era muito afeminado mesmo, muito mais. Às vezes ainda é uma luta que eu carrego quando as pessoas perguntam, porque eu ainda encontro alguns trejeitos em mim, mudei muito do meu passado pra hoje. Eu que não te conhecia antes, não vejo. O que você acha que você ainda... Cara, eu ainda não gosto eu ainda, tipo, me incomodava mais, hoje nem tanto. Com o meu tom de voz, às vezes eu acho que meu tom de voz, ele ainda é um pouco afeminado, por mais que não seja uma coisa que você tente fazer ou não, e também não tento corrigir isso. Eu acredito que tudo que mudou em mim foi de forma espontânea, e os meus trejeitos, eu acredito que quando eu tô muito mais empolgado pra fazer alguma coisa, eles gritam mais forte. Isso me incomodou muito. A mão mole, a forma que gesticula. Às vezes eu acho... As pessoas dizem que não, né? Eu fiz até um vídeo com a minha esposa, né, falando sobre isso no YouTube, onde eu pergunto sobre isso, né, se ela se incomodou com os meus trejeitos. Ela fala que ela não percebeu quando me conheceu. E nem hoje ela acha que eu tenho. E muitas pessoas, pra minha surpresa, comentaram que achava que não. Quando eu abri a minha vida pro meu pastor mesmo, que tá aqui com a gente no estúdio, que eu falei pra ele, que a gente sentou na mesa pro primeiro discipulado e falei, ele falou, cara, eu não vejo assim em você, dessa forma que você fala, trejeitos e tudo mais. Eu sei da sua história, porque você conta, porque algumas pessoas me falaram quando você chegou na igreja, mas é uma coisa que pra mim é mais gritante. Hoje eu percebo que pra mim é mais gritante na minha percepção do que na dos outros. Então você meio que enganava tua mãe na adolescência? Enganava minha mãe. Ia pra igreja? Ia pra igreja. Quando eu começo pra igreja, porque as minhas primeiras experiências eram na fase de que a gente não estava indo na igreja, a gente estava começando a ir na igreja. Quando eu começo a frequentar a igreja e eu começo a entender que era pecado, daí eu não tenho mais nenhum tipo de relação sexual com algum outro menino ou com alguma outra pessoa, porque eu tô buscando uma vida santa em Deus. Então foi aí minha primeira experiência. Mas eu também tive algumas frustrações. Por quê? Naquela época, o que me era pregado, né? O que as pessoas falavam pra mim? Que eu precisava me libertar disso de uma forma tão radical, de que eu ia ter que acordar sem nenhum desejo por uma pessoa do mesmo sexo. E eu era muito frustrado por não chegar esse dia em que eu acordava sem desejo por uma pessoa. Tipo assim, você parou por conta da igreja, você parou de se relacionar e tal, lutando e tal, mas ainda tinha desejo, ainda tinha desejos, ainda tinha atrações, eram muito latentes, muito fortes, só que a minha frustração era, quando me pregavam pra mim sobre esse assunto, diziam que eu precisava acordar hétero, então me colocavam em uma roda de oração pra tentar manifestar algum demônio da homossexualidade, era uma oração específica, porque precisava manifestar esse demônio. Sério isso? É sério isso. Pra manifestar esse demônio e sair a homossexualidade da minha vida, e eu ia acordar sem atração por pessoas do mesmo sexo. Você doido pro demônio aparecer mesmo ali. Porque pra mim era a solução que eu tinha, né? Quase que eu tava pegando o demônio e eu manifestando ele pra ver se dava um jeito. Porque era o que acreditavam. Ou também me ensinaram na época uma oração. E você tem que ajoelhar todos os dias antes da sua cama. Você tem que fazer uma oração específica falando assim que eu sou homossexual, mas eu rejeito a homossexualidade e que eu declaro que no dia seguinte, quando eu acordar, eu vou ter desejos por mulheres e você vai acordar. E nunca chegava esse dia. O demônio nunca se manifestava. Os desejos nunca saíam quando eu acordava e eu tava com aquela luta diária e isso começou a me frustrar. Cara, quanto tempo durou isso aí? Cara, eu fiquei por, acho que foi uns 5, 6 anos. E sem ter relações? Sem ter relação. Aí eu tava completamente dedicado. Sem ter afinidades, assim, também? Não, nenhuma. Nessa época eu fui muito radical em querer Cristo e nessa época eu morei na igreja, né? Então eu me dedicava 100% à igreja a ponto de morar na igreja. E sua mãe não sabia? Minha mãe não sabia. Não sabia. Quando eu saio da igreja, que eu conto pra minha mãe, que daí é a primeira vez que ela fica sabendo. Você saiu da igreja, então? Saí. Com essas frustrações, com tudo que eu tinha, com muitos dilemas, eu não tinha respostas. Meu pai levou a gente pra essa igreja, mas ele não se firmou. Depois disso, ele ainda saiu. Depois disso, ele ainda, se eu não me engano, ele ainda foi preso uma vez, depois que a gente frequentou essa igreja. Voltou pras drogas. Então, nossa família era muito conturbada, né? O contexto com que a gente vivia era muito difícil. Então, pra mim, não tava fazendo muito sentido. Nessa época, eu ia pra igreja sozinho. Mesmo com essas frustrações, eu ia pra igreja sozinho. Eu ia a pé, saía da igreja só para estudar, voltava para a igreja a pé e na igreja eu ficava. Eu dormia lá na igreja, eu trabalhava na igreja de forma voluntária, não recebia nada para isso. Trabalhava na igreja e eu dediquei a minha adolescência para a igreja nessa época. Entendi. E com quantos anos você conversou com sua mãe ou ela conversou com você ou não? Não teve esse momento?
teve quando eu resolvi sair da igreja, que eu falei pra minha mãe que eu ia parar de frequentar a igreja, porque eu saí da igreja em uma tentativa de suicídio, né? Passando por... Peraí, você tava na igreja, lutando, não conseguia essa libertação, seria? E aí você... Na verdade, eu tive alguns dilemas, é um pouco polêmica essa história, tá, pastor? Mas se puder contar, eu conto. Não, posso, fica à vontade. Eu saí da igreja porque eu tive algumas frustrações. Eu estava lutando com a minha sexualidade. E eu descobri moralidade sexual dentro da igreja com os líderes que eu admirava. Então, um pastor que adulterava, que traía sua esposa, que divorciou da sua esposa para ficar com uma outra mulher da igreja. Teve um evento na época muito grande lá que aconteceu na igreja, e após esse evento aconteceu algumas situações onde pessoas que eu admirava muito estavam cometendo pecados de imoralidade sexual. E daí eu fui falar para minha mãe que isso estava acontecendo e pedir ajuda para ela, e a minha mãe, ela estava tão fixada com medo que eu saísse da igreja que ela não quis acreditar em mim. Ela não quis ouvir o meu pedido de socorro. Então eu comecei a sofrer na igreja, não só pelas minhas dificuldades, mas pela indignação de ver o que estava acontecendo. Mas essas histórias foram públicas ou se você ficou sabendo? Foram, algumas foram, não públicas assim a ponto de atingir grandes pessoas, mas ali para a região na época, sim. Uhum. Para a região na época, sim. Ainda bem que eu não perguntei o nome da igreja. Segue aí. Tem que lembrar de guardar segredo até o final. Então teve alguns problemas assim nessa questão. Então eu estava muito frustrado, e quando eu fui tentar buscar ajuda, quando eu fui tentar buscar alguma solução para tudo que eu estava vendo debaixo dos meus olhos, eu fui rejeitado. Então aí sim eu fui mais demonizado ainda. Então foi quando eu tentei suicídio dentro da igreja, que eu tomei todos os remédios que tinha na minha casa e fui passar mal. Eu lembro que na época uma irmã estava orando por mim na hora que eu tomei todos os remédios da minha casa. Uma irmã ligou para mim e falou assim: cara, eu tava aqui agora na minha casa e não sai você da minha mente, eu tô orando por você, tá tudo bem? Caramba. Daí eu peguei e consegui falar, eu tava bem mole já, passando mal. Eu peguei e falei assim: não tô bem, eu acabei de tomar todos os remédios que tem aqui em casa. Ela desligou o telefone e foi pra minha casa. Ela foi pra minha casa, ligou pra minha mãe, e daí eles me deram o primeiro socorro, tudo que eu precisava ali, hospital, tomar medicamento pra cortar efeito. E você, qual é a sua idade nessa época? Nessa época eu devia ter uns 16 anos, 16 para 17 anos talvez. Talvez tenha sido isso. Eu acredito que tenha sido isso. Eu sou meio perdido no tempo às vezes. Mas eu acredito que eu devia ter 16, 17, no máximo 18 anos. No máximo 18 anos. Então eu tentei o suicídio. Quando eu tentei o suicídio, que a minha mãe percebeu o que estava acontecendo, que ela viu que não estava saudável aquele ambiente que eu estava vivendo. Daí sim que eu pude sair da igreja, que eu falei: mãe, então eu não quero mais viver nesse ambiente, eu não quero mais isso. Daí eu lembro que ainda assim nós fomos lá conversar com um pastor que na época brigou comigo ainda, me amaldiçoou, falou um monte de palavra lá: eu te amaldiçoo, sai daqui com você e seus demônios. Falou isso mesmo? Falou. Meu pai voou pra cima dele, né? Nessa época meu pai foi lá, meu pai não estava na igreja, mas ele foi comigo para essa conversa, e quando a gente chegou nessa conversa, ele foi falar isso, daí meu pai voou pra cima dele, daí foi lindo. Daí minha referência masculina foi boa. Aí meu pai me defendeu. Falei: pai. Mas e aí, cara? Aí você saiu da igreja e não sou mais crente. Não sou mais. Não, daí eu saí da igreja e tentei ainda por um tempo. Eu saí daquela igreja e tentei permanecer por um tempo em outra igreja. Que daí foi um ambiente mais saudável. Uma igreja bem conhecida, que foi um ambiente saudável, onde eu fui cuidado, mas eu já estava tão ferido com o ambiente que eu não consegui permanecer. Então eu fiquei mais alguns anos ali nessa igreja, até que lutando com essa tentação o tempo todo. Lutando com a tentação. Com os desejos, só que nessa época, esses desejos já nem era a coisa mais latente que eu tinha da minha vida, com os meus dilemas. Eu tava tão ferido com tudo que eu vivi na igreja, que pra mim era mais uma das coisas que eu estava enfrentando. Então, quando eu começo para essa igreja, eu não consigo lidar com os meus desejos, aí que eu saio mesmo de vez e falo para minha mãe: não quero mais frequentar a igreja. Passa um tempo, eu falo: mãe, quero conversar com você. Sento minha mãe na minha cama de solteiro, na época, né, onde a gente morava, e falo: mãe, tenho uma coisa para te falar, eu tô enrolando para falar isso para você, tô muito nervoso, mas eu sou gay. Eu gosto de homens. Daí minha mãe olhou para mim e começou a chorar muito na minha frente. Ela chorou. Minha mãe estava firme ainda com Jesus, frequentando outra igreja. Chorou, saiu do meu quarto chorando. E eu falei assim: cara, agora vai dar ruim aqui. Passam 5 minutinhos, volta minha mãe, lavou o rosto, sentou na minha cama de frente para mim, me abraçou e disse: filho, eu te amo, você é meu filho e nada vai mudar isso. Se é assim que você tá se sentindo, se é com esses desejos que você quer viver, se você tá se descobrindo assim, eu sou tua mãe e eu nunca vou soltar tua mão. Minha mãe me abraçou, a gente chorou muito na hora, choramos muito mesmo. E daí depois ela saiu. Daí ela conta pro meu pai. Foi um alívio pra você, não? Foi um alívio. A forma como ela... Porque você estava esperando ela foi um alívio. soltar os cachorros e tal. Foi.
Eu tava esperando ela brigar comigo. Daí quando ela fala isso, eu falei, cara, eu tenho a minha mãe. Minha mãe tá comigo. Ela conta pro meu pai. Meu pai não entrou no quarto pra conversar comigo, mas eu ouvi ele gritando do lado de fora algumas frases, por exemplo, de conotações pejorativas, xingando sobre o assunto mesmo. E meu pai ficou muito irado, muito bravo na hora, só que pra mim, ele não poderia falar nada. Eu nem me preocupei em conversar com ele, porque ele não era referência pra mim na minha vida. Apesar dele ter ido me defender lá, ele ainda tinha suas quedas. Então, que referência ele poderia me dar naquele momento, né? Pra falar alguma coisa. Seu pai, você não tava nem aí. Se ele achasse bom ou ruim, não tava nem aí. Tanto que a gente ficou sem conversar por um bom tempo depois disso. Até a gente ter a nossa primeira conversa, sentar eu e meu pai conversar sobre isso, a gente ficou um bom tempo sem se falar. A gente foi se falar quando ele vai pro hospital, quase morto, com uma doença que eu nem lembro o que era que ele tinha, porque eu não me preocupava na época, e ele pede pra minha mãe pra eu ir no hospital. Quando eu chego no hospital, depois já tinham se passado meses, que eu já tava com a homossexualidade assumida, já tinha namorado, já tinha tudo. A gente no hospital, meu pai à beira da morte, ele levanta da maca, ele conseguia andar, tudo bem, era uma doença que tava fazendo muito mal pra ele, mas não impedia de movimentos nem nada. Ele levanta da maca e ele fala, filho, eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão porque aqui nessa maca eu tô vendo que a nossa vida, ela passa rápido demais e às vezes a gente dá prioridades para coisas que não têm valor. Mas você é meu filho. Então me perdoa porque eu não te amei e não te acolhi. E aí a gente teve nosso primeiro pedido de perdão. Chorei muito, abracei meu pai e a gente continuou depois a nossa construindo. E você gay lá, normal. Construindo nosso relacionamento. Depois disso eu levei namorados pra dentro de casa, apresentei namorados pro meu pai, pra minha mãe. Meu pai nunca concordou com isso, a minha mãe também não, porque minha mãe acreditava no que a palavra de Deus diz pra ela, era pecado, mas eles nunca me desrespeitaram nesse nível. A atenção da sua mãe, a atenção é a seguinte, eu amo meu filho mais que tudo, mas não concordo com isso que ele tá fazendo. Aí... Exatamente, é um dos dilemas que a gente tem também quando a gente lida com esse público, né? Porque eles confundem o amar com concordar, né? Então, eu amo quem você é, mas eu não amo o caminho que você está seguindo, né? Não é porque Deus nos ama, eu costumo dizer, né? Que Deus nos ama apesar de quem nós somos, mas não é porque Ele nos ama que Ele concorda com todas as coisas que a gente faz, né? Se Deus nos dá na sua palavra alguns padrões e algumas direções pra gente seguir, é porque existe algo que nós precisamos cumprir segundo a sua vontade. Então, a gente sempre... E você teve namorados duradouros ou não? Tive namorados duradouros que frequentavam a minha casa, conheceram a minha família. Então a gente começa a assumir a homossexualidade para toda a minha família e eu começo a viver nessa vida sem me sentir mais preso, porque agora... Sou gay, minha mãe já tá... Minha mãe liberou, meu pai tá ok, beijo todo mundo, vai pra internet, fala, sou gay, grita aí pra internet na época, né? Não era nem conhecido, né? Pra ninguém nem saber quem era eu, mas os meus poucos seguidores ali, né? Amigos, né? Avisei, gente, sou gay, agora eu tô feliz, comecei a frequentar baladas, só que com isso veio todas as outras coisas que eu adquiri na minha vida, né? Costumo dizer, nem todo gay é viciado, né? Porque eles começam a dizer que eu relaciono a homossexualidade com vícios, mas aqui eu conto a minha história. Então, quando eu começo a frequentar baladas, eu começo a frequentar lugares que me apresentam drogas, que me apresentam bebidas, que me apresentam vícios, então um abismo chama outro, né? Então eu comecei a me afundar nos meus desejos, porque daí você dá lugar pro teu coração caído, né? Você olha para suas vaidades, pros seus desejos, para suas vontades e se entrega. Você não tem mais aquela condição de moralidade, talvez, que você tinha, então para você mais nada importa. O que vai me parar agora? E quando alguém falava pra você da igreja, de Jesus, alguma coisa, qual que era o sentimento nessa fase que você tava? Tipo, eu tentei, não deu certo pra mim? Como é que era? Eu nunca tive uma rejeição, apesar de ter sofrido muito com a igreja, de todas as polêmicas e escândalos que eu vivi, né? Eu nunca tive uma rejeição com a igreja. Nunca tive uma rejeição com a igreja, de não aceitar, de não ouvir. Então, sempre que as pessoas falavam pra mim, eu ouvia, entendia o carinho que a pessoa tinha pela minha vida, mas era a minha vida, eu já tinha escolhido o que eu queria. Tinha na época, né, uma amiga da minha mãe, que ela orava muito por mim. E a minha mãe chamava ela pra orar por mim sempre. Ela ia lá em casa, colocava a mão, me ungia com óleo e falava em línguas. E eu morria de raiva daquilo porque me incomodava. Eu falava, sai daqui, pelo amor de Deus. Só que ela orava por mim sempre, cara. E era a única pessoa que me irritava muito. A pastora Rosana, né? A única pessoa que me irritava muito. Hoje em dia eu amo ela. É uma pessoa que eu falo com ela até hoje. Mas ela me irritava demais, cara. Porque ela era amiga íntima da minha mãe de ir na minha casa. Então eu chegava da balada às vezes de manhã, bêbado. Eu só queria comer e dormir. Ela tava lá me esperando. Ela com a minha mãe. Tinha a mão na Quando cabeça, eu chegava, ela já tacava a mão na cabeça, orava por mim, mas ela nunca tratou, por exemplo, da forma que eu tinha aquela frustração com a igreja, de tipo falar assim, menino, você tem um demônio, não sei o quê. Não, ela falava assim, menino, o amor de Deus vai te alcançar, vem aqui, você vai se livrar desses vícios, você vai se livrar de tudo isso. Então, era uma outra vibe, assim, que eu gostava muito dela, mas eu tinha raiva porque ela não largava, não desistia. E eu falava, sai daqui, pelo amor de Deus, deixa eu. Um dia, eu tava com meu namorado na época em casa, ela chegou com o óleo ungido, ungiu meu namorado.
Orou por nós dois, só que ela virou pra gente e falou assim na oração: Deus abençoe esse relacionamento. Daí eu falei assim, cara, que loucura, né? Ela pediu pra Deus abençoar o nosso relacionamento, se ela não concorda com o nosso relacionamento. Daí depois eu pensei, oração estratégica, né? Porque se é pra Deus abençoar esse relacionamento, então que seja de amizade, né? Se for a bênção de Deus... Se for a bênção de Deus, não vai ser pra gente casar um dia. Cara, e como é que é esse processo dentro de você? Por exemplo, agora eu assumi, então não tenho mais que dar... Pra quem eu tinha que dar satisfação? Acabou. Já era, então aí entra a liberdade, né? Seria isso. Aí você cai nas drogas, por exemplo. Que daí quando a gente tem essa sensação de liberdade, né? A primeira coisa que a gente sente, que é essa sensação de liberdade, a gente começa a experimentar tudo que a gente teve vontade e não experimentou. Então, como foi pra mim? No começo foi muito bom, porque eu tava sentindo aquela oportunidade de satisfazer todos os meus desejos. Então, pra mim foi muito bom. Só que conforme o tempo foi passando, eu comecei a perceber que tudo aquilo que eu vivia não me completava. Que eu acho que é uma das coisas que todo mundo que testemunha acaba falando, né? Aquela famosa frase que a gente ouve muito na igreja, que é quando você vive seus desejos, vai para suas festas, mas quando você chega sozinho em casa, você sente o vazio. E eu comecei a viver, não senti no começo eu não sentia vazio nenhum, eu me sentia bem preenchido por tudo que eu estava fazendo, mas conforme os anos foram passando, eu fui percebendo que aquilo não estava me preenchendo. Então minha mãe se muda de cidade, eu fico morando em Campinas, divido um apartamento com um amigo, começo a viver todas essas coisas, mas eu começo a ter experiências com Deus mesmo estando fora da igreja. Como assim? Como é que é isso? Tá, eu tava numa praça lá em Campinas. Mas e as drogas? Como é que é? Você chegou a ser viciado? Não, eu não cheguei a ser viciado, eu usava as drogas de quem vai pra rave, de quem vai pra essas festas. Bala, doce, lança, enfim, essas mas drogas. Nada de vício, assim? Nada de vício. Nada de vício que tenha feito comigo o que fez com meu pai. Nada de vícios assim. Mas como é que é essa história de experiência com Deus, cara? Cara, a primeira experiência que eu tive com Deus foi quando eu tava dentro eu tava dentro não, né? Tava numa praça com os meus amigos, a gente tava lá fumando, conversando, bebendo, e a gente tava numa rodinha, sentados, conversando, e eu sentado com os meus amigos, conversando com eles, daqui a pouco a minha mente desliga, assim, eu vou pra longe, e daí na minha mente, assim, eu vejo a imagem da cruz, eu não vi Cristo, nem nada na cruz, eu só vejo a cruz e eu começo a chorar. Quando eu começo a chorar, os meus amigos perguntam o que tá acontecendo. Você tava drogado, não? Tava bem drogado. E daí, a gente tava fumando, né? E daí eu vejo uma cruz assim, eu começo a chorar, meus amigos olham pra mim e perguntam: o que tá acontecendo, cara? A gente fala, bateu a bad, né? Bateu a bad aí, o que tá acontecendo? E eu comecei a me sentir muito amado, só que ao mesmo tempo que eu me sentia muito amado, eu sentia no meu coração dizendo: não é pra você estar aqui, não foi pra esse lugar que eu te amei, não é pra você estar nesse lugar. E naquele momento, mesmo eu estando naquela situação, eu pensava, tipo, cara, isso aqui que eu tô vivendo agora, será que é Deus falando comigo? Peguei e falei pros meus amigos: tchau, tô indo embora. Levantei e fui embora pra minha casa. Cheguei em casa, falei pra minha mãe, falei: mãe, eu tava lá no rolê com o pessoal, tive uma experiência assim, tive uma hora que minha mente desligou, eu fiquei imaginando uma cruz na minha cabeça e parecia que uma voz dizia pra mim que aquele não era meu lugar, vim embora. Daí minha mãe dava glória a Deus, né? Minha mãe falava: oh Deus, isso, alcança meu filho. Então eram essas experiências, eu tive essa e tive mais uma experiência, que é uma experiência um pouco mais maluca do que essa, que foi quando eu tava numa balada, né? Eu tava em uma balada com os amigos, foi a última vez que eu pisei em uma festa. Em uma balada. Eu tava em uma balada com os amigos. Quando eu tava na balada com os meus amigos, tem um apagão na balada, a rua inteira fica acesa, mas a balada que eu tava teve um apagão, o som estourou e a gente ficou sem energia na balada. Quando a gente fica sem energia, um menino começa a passar mal dentro da balada e ele cai no chão e começa a se debater. E ele se debate, começam a chamar os enfermeiros lá que tinham, né, toda a estrutura médica da balada pra tentar socorrer esse menino. E sem energia. Sem energia. O que ligou foi as luzes de emergências que tinham e começaram a socorrer esse menino e nada adiantava, nada conseguia, os paramédicos chegaram, a gente foi proibido de sair da balada enquanto estavam os paramédicos ali, então eles falaram pra gente: desce numa parte que era aberta lá, você descia, tinha uma parte que era aberta que a gente falava que era o lugar onde o pessoal que estava passando mal já era lançado lá, né? Então o pessoal começou a descer pra lá, porque era um ambiente aberto, espaçoso, tinha ventilação porque o teto era aberto, então começou a descer pra lá. Quando eu vejo aquele menino se debatendo, tudo aquilo acontecendo, na minha cabeça eu tinha uma sensação de que tudo aquilo era mais do que um acaso ou um ataque. Eu tinha uma sensação de que tudo aquilo era um ambiente espiritual que estava rolando. Então eu desço pro outro andar. Quando eu desço pro outro andar, uma amiga minha, que ela é de outra religião, ela tá chorando muito, ela sentada aqui, eu olho todo mundo lá sentado assim, enfileiradinho, encostado na parede, chorando de soluçar. Daí eu chego pra essa amiga minha e falo assim: o que tá acontecendo?
O que você tá sentindo? O que foi, gente? Tá todo mundo chorando. Daí ela pegou e falou assim, cara, eu não sei por que eu tô chorando. Eu só tô sentindo uma sensação muito ruim no meu peito e é inexplicável isso. Daí eu fui pra um outro grupinho de amigos e falei assim, gente, por que vocês estão chorando? O que tá acontecendo? Daí uma outra amiga minha falou assim, cara, eu tô sentindo um vazio no meu coração. Parece que esse lugar aqui tá com gosto de morte. Daí eu peguei e falei assim, tá, loucura, né? Sentei no meu canto. Quando eu sento no meu canto, eu tenho uma outra experiência, justamente igual aquela que eu acabei de contar aqui. Eu tô sentado lá nesse lugar, e daí desliga a minha mente de novo, mais uma vez. Não tinha usado nada, tinha acabado de chegar na balada, a gente tinha acabado de entrar quando isso aconteceu. Eu pisei meus pés lá dentro, estourou o som, desligou a luz, o menino passou mal, todo mundo desceu e começou a chorar. Daí eu sento no chão, começo a olhar o pessoal assim, minha mente desliga, e daqui a pouco é como se eu estivesse naquele lugar sem nenhuma das pessoas que tá ali. E daí eu via uma luz muito forte, assim, experiências que eu tive naquele momento, né? Eu via uma luz muito forte, tudo isso na minha mente, e eu ouvia uma voz no meu coração mais uma vez dizendo assim, esse lugar não é pra você. E daí eu falei, cara, que loucura. Falei pro meu amigo, depois que eu passei por esse momento, né, de ter essa visão, esse sentimento, eu falei pro meu amigo, assim, que tava comigo, falei, cara, eu quero ir embora e eu nunca mais vou pisar em um lugar como esse. Nunca mais eu vou pisar em um lugar como esse. Deus acabou de falar comigo e eu quero ir embora. Fui embora pra minha casa. Quando eu fui embora pra minha casa, no dia seguinte tem uma mensagem dessa outra amiga que era de uma outra religião. E ela falando assim, Léo, eu sei que você é desviado da igreja, né, que você é crente, usando esse termo, né, que a gente conhece. Você era da igreja, hoje você não é mais da igreja, você desviou, né? Eu falei assim, eu saí da igreja. Ela falou assim, cara, eu tava falando aqui com a minha mãe sobre isso. A mãe dela também não era evangélica nem nada, era de outra religião. E daí ela tava com a mãe dela conversando, e a mãe dela falando com ela, e ela falou assim, cara, eu falei pra minha mãe de você, eu só lembrava de você, porque parece que você é a única pessoa que entendeu o que tava acontecendo lá, porque eu tava sentindo um lugar vazio, um lugar terrível. E quando ela falou isso pra mim, eu senti Deus falando no meu coração, né, falando comigo, essa é a sensação de um lugar vazio onde Deus não habita. E eu falei pra ela, Nath, soltei o nome, desculpa, mas não tem problema. Tudo bem. Eu falei pra ela, eu senti isso realmente, eu tive uma experiência espiritual lá, eu senti que Deus estava falando comigo que não era o lugar que era para eu estar, e eu falei pro pessoal aqui que eu nunca mais vou frequentar uma balada, eu nunca mais vou pisar em um lugar como esse. E foi a última vez que eu pisei em uma balada, a última vez. Peguei e fui embora pra minha casa. Quando eu chego na minha casa, tô lá sentado na frente na varanda da minha mãe, fumando um cigarro, porque eu fumava, fumando um cigarro. Quem que me liga? Pastora Rosana, que eu tinha ranço, que eu odiava. Pastora Rosana me liga e fala assim, Léo, orei por você essa madrugada inteira. Orei por você essa madrugada inteira. E hoje eu acordei com uma música na cabeça. Eu vou te mandar, eu quero que você escuta. Mas antes eu vou orar por você. Daí eu peguei... Tome mais uma oração. E tome mais uma oração, e eu fumando e recebendo oração. E ela orando. Desliga o telefone, manda o link da música no YouTube. Quando eu abro a música no YouTube, era... Apesar das feridas. Na época eu tinha lançado essa música, deixa eu te usar para curar. Era essa música. E daí que começa a tocar essa música, eu começo a chorar muito, choro muito ali ouvindo a música, ouço a música inteira, pego o cigarro, jogo o cigarro longe, pego o meu maço de cigarro e entro no banheiro da minha mãe pra jogar fora no destino mais próximo que eu tinha. Porque eu tava na sacada ali na varanda, que era de frente pro quarto da minha mãe. Quando eu entro no quarto da minha mãe, o guarda-roupa dela tem um closet pra você entrar no banheiro. Quando eu abro esse closet, tem uma parede cheia de cartas coladas. E eu começo a ler as cartas da minha mãe. Eram cartas e cartas de orações. Cartas de verdade? De verdade. Eu tenho um vídeo que eu postei nas redes sociais mostrando essas cartas e o lugar. Cartas e cartas da minha mãe orando por mim. E eu começo a ler as cartas da minha mãe. Minha mãe orando, tipo assim, nas cartinhas estavam escritas. Você nunca sabia dessas cartas? Nunca sabia. Ela escrevia? Ela escrevia essas cartas, ela orava essas cartas e ela colava no closet dela. Que eu não entrava muito no closet dela. Então depois ela ia lá periodicamente, colocava as mãos lá naquele closet, naquelas cartas, e ela orava por mim, pelo meu pai. Fala dessas cartas, o que pelo meu irmão. Ela escrevia, Deus, quando meu filho estiver na balada, para aquele lugar e visita meu filho. Deus, livra o meu filho da homossexualidade. Uma das cartas ela falava assim, Deus, se for preciso, entra nos lugares que meu filho pisa, mas tira meu filho desses lugares. E ela não falava nada disso pra mim. Pra mim, eu chegava... Que era justamente o que estava acontecendo. Era justamente o que estava acontecendo, era uma experiência muito louca. Eu chegava em casa...
E tinha comida pronta, minha mãe me esperando, ela deitava comigo, ficava abraçada comigo, a gente ria, a gente conversava, ela não me falava nada. Mas depois ela ia lá no cantinho de oração dela e lá ela guerreava por mim. Então ela escrevia essas cartas, deixava essas cartas lá. Tem carta pelo meu pai, tem carta pelo meu irmão, tem carta por mim. E ela escrevia essas cartas e orava por mim. E eu fui alcançado justamente nesse... Você foi jogar o cigarro de Deus, ela fazendo o Espírito Santo já ali no seu coração tal. Quando você abriu, se deparou com esse monte de cartas, aí você começou a ler. Comecei a ler, curioso, né? Comecei a ler as cartas da minha mãe e falei, cara, são cartas de oração por mim. Tinha umas cartas por mim, pelo meu pai. Comecei a ler as minhas, todas que eram sobre mim. Eu começava a ler as cartas, eu começava a chorar lendo as cartas, falando, não acredito, cara, que minha mãe esse tempo todo estava orando por mim. Isso me constrangeu muito, muito. Na hora eu comecei a chorar, fiquei muito constrangido. Eu não vi a hora dela chegar do trabalho pra eu abraçar ela e contar o que tinha acontecido. Falar, mãe, obrigado pelas suas orações, porque Deus ouviu suas orações. Então foi uma experiência, eu voltei pra Jesus nessa experiência espiritual muito louca, né? Aí nesse dia, aí depois, aí o que aconteceu? Depois desse dia eu nunca mais pisei numa balada e procurei uma igreja na cidade que eu tava morando. Daí eu procurei uma igreja, não tinha culto, no dia seguinte não tinha culto, mas tinha célula. Eu falei, que cara, cidade que era? Pedreira. Que eu tinha, meus pais moram lá até hoje e eu fui morar com eles por um período, né? Fiquei morando por lá uns 2, 3 anos. E nesses 2, 3 anos eu começo a frequentar uma igreja, começo a ir nessa igreja. E por conta dessas experiências. Nesse momento, você tava com algum relacionamento? Tava com relacionamento. Nesse momento eu namorava um menino e na hora que aconteceu isso, que eu frequentei a célula, fui pro primeiro culto. Quando eu fui pro primeiro culto, eu tava tão decidido que eu chamei ele pra conversar. Daí quando eu chamei ele pra conversar, ele pediu pra eu ligar pra ele, eu liguei pra ele e falei assim, cara, ó, o negócio é o seguinte, eu tive uma experiência com Deus, eu não sei se você acredita ou não, mas isso aqui aconteceu, eu estou indo pra igreja e eu não quero mais esse relacionamento. Se você quiser, a gente pode ser amigo, se você quiser, eu te levo pra igreja junto comigo, mas eu não quero mais esse relacionamento. Daí ele me ligou, tentou ir lá em casa, queria me ver, mas eu não aceitei. Ele era assumido também ou não? Ele era. Ele era. E daí eu falei pra ele que eu não queria mais, terminei esse relacionamento e mergulhei de cabeça na igreja. Daí quando eu vou pra igreja, eu começo a encontrar algo que eu não tinha encontrado da outra vez, que foi acolhimento. Daí eu tenho uma líder, que eu já fiz um vídeo sobre ela, a Elma. Ela liderava jovens naquele momento, ela me recebe na igreja e ela começa a caminhar comigo. E daí eu começo a ter uma outra visão dos dilemas que eu já tinha, eu começo a ter uma outra visão que eu tava enfrentando. Porque daí eu vou num culto de jovens, e o nosso líder regional na época tá fazendo uma ministração, e dentro dessa ministração, que assunto que ele toca? Homossexualidade. Então ele começa a ministrar assim, talvez a gente não tá preparado para ver um casal homossexual entrar aqui na igreja. Qual seria a nossa reação? Ou talvez não seja um casal sentado do lado de você, ou talvez seja você mesmo. Você tem enfrentado esses dilemas. E eu lá sentado ouvindo aquilo. Quando ele começou, meu olho já encharcou de lágrima, né? Meu olho encharcou de lágrima e ele começou a falar assim, cara, o que eu quero ensinar pra vocês hoje é que todo mundo que tá aqui peca. Não é só você que tem essa dificuldade. Eu tenho meus pecados, o seu amigo do lado, por mais que ele seja heterossexual, ele tem as dificuldades dele e ele também tem que lidar com isso. E daí ele começou a equiparar os meus desejos sexuais com os desejos sexuais que outras pessoas enfrentavam. Então ele, por exemplo, ele começou a dar exemplos, né? Então, um casal jovem, acabou de começar a namorar, eles vão poder ter relação sexual pós-casamento. Todo desejo sexual que eles cederem até o casamento é imoralidade sexual, tá contra aquilo que Deus quer pra eles. O cara casou, ele tem uma mulher, mas ele tem muito desejo por outra mulher, ele cobiça outra mulher, ele não consegue ser fiel à sua mulher, é imoralidade sexual. Só que ele foi equiparando, e aquilo pra mim, eu comecei a olhar pras pessoas sentadas assim, olhando pras pessoas chorando, pensando assim, cara, a gente é tudo igual. Eu sou mais um pecador buscando graça e arrependimento. Eu preciso de Cristo, assim como todo mundo aqui precisa. Só que como da outra vez a igreja me tratava, eu não precisava manifestar o demônio no irmão que traía a esposa, eu precisava manifestar o demônio no Léo que era gay, entendeu? Então aquilo começou a me trazer, abrir a minha mente, eu comecei a perceber que eu precisava de Cristo. Daí ele falou uma coisa pra mim que mudou muito o meu pensamento, pra mim não, né? Na ministração. Ele pegou e falou assim, cara, e talvez você esteja lutando pra que esses desejos vão embora. E se esses desejos nunca forem embora? Se você tiver que lidar com esses desejos pro resto da sua vida, você vai abandonar o teu Senhor ou você vai decidir viver por Ele? Porque se você amar a Deus de todo o seu coração e encontrar no Senhor prazeres que você não tem mais nenhuma outra coisa, esses desejos já não vão ser mais o foco da sua vida. Porque você vai ter tanto prazer em Jesus que nenhum outro desejo vai satisfazer. Então naquele momento eu fiz uma chave. Virou uma chave. Daí eu peguei e fiz essa oração pra Deus. Deus, eu estou disposto a lidar com isso todos os dias da minha vida, porque eu te amo.
porque eu não quero mais nada a não ser o Senhor. Então, se eu tiver que lidar com isso todos os dias, eu vou lidar com isso. Eu tenho vontade de ser pai, Deus, mas se eu nunca conseguir ser pai, eu não tenho problema. Eu tenho vontade de ter um casamento, Deus, mas se eu nunca conseguir um casamento, não tem problema. Eu só não quero perder o Senhor. E eu comecei a fazer essa oração. Quando ele fez o apelo, eu tenho a foto, até hoje, eu de joelho, nesse dia, eu de joelhos lá na frente no apelo, entregando a minha vida pro Senhor. E aí mudou a minha vida, porque eu pensei, eu não preciso manifestar demônio, eu não preciso fazer uma oração para acordar, eu só preciso amar o Cristo todos os dias, negar o Leonardo, esvaziar de mim, dos meus desejos, renunciar a quem eu sou e seguir a Cristo. Então foi quando ficou mais fácil. Daí eu falo pro pessoal, né, quando eles perguntam sobre a libertação, eu falo, cara, pra mim, libertação não foi quando os meus desejos saíram, libertação foi quando Cristo entrou. O dia que Cristo entrou na minha vida, que eu entendi o evangelho, mudou a minha história. Daí eu me senti liberto. É muito importante essa compreensão, né, de que a verdadeira libertação não é quando você se acha pronto, mas